Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 10 de março de 2023, sexta-feira, estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar. Quero agradecer a você que já se inscreveu no canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, junte-se a nós. É só você clicar nesse botão inscrever-se logo aqui abaixo. Junte-se a nós. Não se esqueça de dar o seu like, fazer o seu comentário, compartilhar com seus queridos. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Também, se você tem alegria e liberdade no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena Ministério Internacional, você pode enviar a sua contribuição. A chave do Pix, os dados da conta da igreja estão aqui na descrição do vídeo. Também se informar que nós não estamos orando durante o vídeo pelos pedidos de orações, porque a gente ora fora do vídeo, né, para o vídeo não ficar muito extenso, tá bom? Dito isso, vamos à palavra de hoje. Eu quero ler com vocês, eu citei na palavra passada esse texto, Marcos capítulo 11, versículo 25, diz assim: E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Recomendo a você assistir a palavra anterior, o vídeo anterior, que é recebendo perdão e perdoando, né? Uma coisa assim que eu coloquei. Então você assista lá e esse aqui vai te ajudar mais ainda nesse assunto de perdão. Então diz, enquanto estiverem orando, né, e quando orares, né, se tiveres alguma coisa contra alguém, perdoe, né, para que vosso Pai vos perdoe. Tem uma versão amplificada que diz assim: e quando vocês estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem e esqueçam, deixe isso para lá, deixe isso para lá, para que o seu Pai, que está no céu, também possa perdoar-lhes as suas próprias falhas e imperfeições e esquecê-las. Sabe, queridos, às vezes a gente, quando alguém nos fere, nos ofende, se a gente ficar remoendo aquela ofensa, a gente vai ter uma certa dificuldade, né? Porque quanto mais você remoe, quanto mais você fica, sabe, lembrando daquilo com peso, com tristeza, né? Com ódio, né? Mais os sentimentos negativos vão aflorando de dentro de nós, né? E eu vou dar algumas dicas para você hoje de como você deve fazer para perdoar rápido, liberar rápido, para sua vida romper. Primeira coisa que a gente deve pensar e deve lembrar é que Deus nos perdoou e Deus nos perdoa muito mais do que você poderia perdoar essa ou aquela pessoa que te ofendeu, ou eu, no caso, né? Talvez você não faça aquilo que a pessoa fez a você, talvez você faça outras coisas, né? Cometa outros erros. Só que no reino de Deus, na palavra de Deus, não existe uma classificação de pecado. Pecadinho, pecado médio, pecadão, pecadérrimo, não existe isso. Na palavra de Deus, no reino de Deus, pecado é pecado. Pecado é errar o alvo, é não fazer o que é certo. Isso é pecado. Então, um favor que a gente faz para nós mesmos é perdoar rapidamente, liberalmente, sem nenhuma expectativa, sem nenhuma exigência, sem nenhuma ordenança. Só se isso, só se aquilo, então eu perdoo. Quanto mais tempo a gente perde, querido, guardando o rancor, mais difícil vai ser esquecer essa situação. Quanto mais tempo você fica remoendo aquilo, mais difícil vai ficando para você perdoar. Porque isso vai te ferindo por dentro, te rasgando por dentro, te arranhando por dentro e doendo por dentro. Então, perdoe logo, libere. Pense assim, nossa, Deus já me perdoou tantas coisas, nossa. Se eu fosse botar numa balança o que Deus já me perdoou e o que essa pessoa me fez, Deus já me perdoou tanto que isso aqui não é nada diante do que Deus já me perdoou e ainda vai me perdoar. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, é você pensar que para você perdoar é você pensar na misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus, querido, é uma coisa tão linda que nós recebemos e que nós também devemos dar. E ela não pode ser conquistada, ela não é merecida,
Então, senão ela não seria misericórdia. E misericórdia, é importante a gente entender o que é misericórdia. E eu vou falar para você hoje, você grava isso. Eu vou falar para você a diferença entre misericórdia e graça. Misericórdia é Deus não dar a nós aquilo que nós merecemos. Vou repetir para você. Misericórdia é Deus não dar o que nós merecemos. E graça. Graça é Deus dar a nós o que nós não merecemos. Entendeu? Misericórdia é Deus não dar o que nós merecemos. E graça é Deus dar o que nós não merecemos. Vou clarear isso para você. Romanos 6, versículo 23, Paulo diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos 6, versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. O salário do pecado é o quê? A morte. Nós pecamos, nós éramos pecadores antes de nascermos de novo, nós éramos pecadores. O que era o pagamento que a gente deveria receber pelo pecado? A morte. E o que Deus nos deu? Vida. Olha a misericórdia. Deus não dando aquilo que nós merecemos. Nós merecíamos a morte, né? Então Deus não nos deu aquilo que nós merecíamos, a morte. E o que Deus nos deu? A sua graça. O que é a graça? A vida em Cristo. Nós não merecíamos. A graça é Deus dar o que nós não merecíamos. Nós não merecíamos a vida. Nós não merecíamos o perdão. Nós não merecíamos a justificação. Deus deu aquilo que nós não merecíamos. Porque na cruz do Calvário Jesus pagou o preço. Jesus resolveu a nossa situação. Então, a gente precisa olhar as situações com misericórdia. Olhar além daquilo que foi feito de errado e tentar entender o motivo pelo qual aquela pessoa fez isso. Muitas vezes as pessoas fazem algo de ruim e elas nem sabem o que estão fazendo. Às vezes as pessoas nos ferem, falam coisas que nos magoam, sem nem entender a dimensão do que elas estão falando. O que nos cabe? Misericórdia. Perdoar, queridos. Misericórdia é não dar o que a pessoa merece. Ela merecia um revide, ela merecia palavras mais duras, ela merecia uma agressão. Não. Misericórdia, eu não dou, eu perdoo. Eu não vou ficar ofendido, eu não vou ofender, eu perdoo. Isso é misericórdia. Amém, queridos? Isso nos ajuda. A terceira coisa, querido, e outra coisa, quando a gente é misericordioso, querido, a gente fica livre logo, sabe? A gente não fica amargando por dentro, não fica sofrendo com uma coisa que não vai adiantar. Deixa a pessoa tocar a vida dela, libera ela e vá tocar a sua vida também, livre. Terceira coisa que ajuda você a perdoar é você lembrar que se você continuar com raiva, você vai estar dando lugar para Satanás. Você está dando um suporte, uma base de apoio para Satanás na sua vida. Lá em Efésios 4, versículo 26 e 27, Paulo diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Veja, querido, que quando a gente peca, e a falta de perdão é pecado, a gente está dando lugar ao diabo. E o que é a obra que o diabo faz quando a gente dá lugar? João 10,10 diz o quê? O inimigo veio para quê? Para roubar, matar e destruir. Essa é a brincadeira do diabo quando a gente dá lugar para ele, querido. Roubar, matar e destruir. Então, quando acontece alguma coisa, alguma ofensa, a gente tem que ser rápido em perdoar, porque quando a gente perdoa, querido, a gente está impedindo o inimigo de ter vantagem sobre as nossas vidas. Lá em 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 2 Coríntios, capítulo 2, do versículo 10 e 11, Paulo diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós o fiz na presença de Cristo, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios.
Sabe, querido, quando a gente perdoa logo, querido, a gente não dá vantagem, a gente não dá suporte, não dá base para o inimigo, não dá legalidade para o inimigo ficar atrapalhando a nossa vida, impedindo as nossas bênçãos, impedindo as nossas orações, atrapalhando, querido, a nossa vida. E quando a gente não perdoa, a gente está envenenando a nós mesmos, a nossa alma com amargura, com mágoa, que isso vai acabar trazendo uma reação nas nossas atitudes, no nosso comportamento, uma atitude negativa, pode trazer uma doença, mal-estar. Então, a melhor coisa que você faz para você mesmo, quando você é ofendido, querido, não é revidar, é perdoar. Pense nisso. A melhor coisa que a gente faz quando é ofendido não é revidar, é perdoar. Por quê? Porque você perdoou, você libera a pessoa e você está liberado, querido. E pronto. Bola para frente. Vamos. E o favor e a graça de Deus nos acompanha, querido, quando a gente perdoa. Jesus falou lá em João 15, né? Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Se a gente não perdoa, querido, a gente está impedindo. Está impedindo a nossa oração de surtir efeito. Por quê? Embora estejamos em Cristo, somos cristãos, novas criaturas, a palavra de Deus não está permanecendo em nós, porque nós não estamos perdoando. E Deus diz que se a gente tiver alguma coisa contra alguém, a gente deve perdoar. Então, pelo nosso bem, para o nosso bem, nós devemos perdoar. Amém? Gostaria que você, nesse momento, parasse um pouco e pensasse se existe alguém ou alguma coisa que você precisa perdoar. Pare um pouquinho do que você está fazendo e ore nesse momento. E se existe alguma coisa ou alguém que você precisa perdoar, libere agora. Rápido, querido. Peça perdão a Deus porque você reteve essa pessoa ou essa situação. Peça perdão a Deus, sabe? E libere. Confie no perdão de Deus, que Deus, a palavra diz que quando nós pedimos perdão, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Você pediu perdão, Deus já te perdoou. Confie no perdão de Deus, na misericórdia de Deus e bola para frente. E aprenda a tratar os outros com a mesma misericórdia que Deus te tratou. Dê aos outros a mesma misericórdia, a mesma graça que Deus te deu. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te agradeço por essa palavra, sendo libertadora e sendo salvadora para os meus irmãos que estão assistindo. Pai, eu declaro sobre cada um, Pai, a tua graça envolvendo cada um e ajudando cada um naquilo que eles precisam. Sobre cada um que está assistindo esse vídeo e sobre cada um da família Vida Plena, Ministério Internacional e seus familiares. Eu declaro salvação, libertação, paz, alegria, harmonia, provisão, proteção, livramento e prosperidade do céu no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Não se esqueça de dar o seu like, fazer o seu comentário, compartilhar com seus queridos. Fiquem na paz e até a próxima.